Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Eu gostaria de comentar um tipo de argumento sem lógica que vejo muitos liberais e pandeminions, eu peço desculpa pela redundância, usarem quando para defender o pedido de isenção que as empresas fornecedoras das vacinas lançam mão, obviamente, para não arcarem com possíveis responsabilidades inesperadas, já que, como muito bem fundamentado aqui no canal, existem limitações bioestatísticas que impossibilitam a catalogação das características desejadas, indesejadas, esperadas, inesperadas e outliers do produto em questão. E de fato, para fazer um pouco do advogado do diabo, a empresa é livre para fazer o requisito que quiser. Entretanto, assumir que não existe um objetivo ou indicativo de má prática por conta dessa busca pela isenção é assumir extrema ingenuidade, desonestidade ou completa desconexão com a realidade. Um certo intervalo de garantia e qualidade justificada, mesmo quando ela não é proferida em um contrato, é culturalmente esperada, pois o ato de se ofertar um produto específico implica na oferta de certos elementos básicos, com características inerentes, de certo modo, remetendo à própria descrição ontológica de certo produto. Por exemplo, um carro, bicicleta ou vacinas possuem características inerentes impossíveis de serem dissociadas da própria descrição analítica e filosófica desses produtos, onde, no momento que isso é feito, esses produtos deixariam de ser um carro, uma bicicleta ou vacina. Portanto, é possível derivar certos atributos quantitativos e qualitativos dos mesmos. Para tentar deixar mais claro, é esperado de um carro que o mesmo tenha motor, lataria, espaço interno e se desloque em certa velocidade usando-se de queima de combustível fóssil ou energia elétrica. Do mesmo modo, as vacinas são esperadas a agirem como um agente positivo e que, no mínimo, não cause danos na sua caracterização de comportamento normal quando a mesma é aplicada. Ainda, é esperado e justificado que uma vacina bem desenvolvida possam causar problemas que ficam dentro de um limite bem estabelecido e explicado. Porém, sua segurança e eficácia adentram um delimitado intervalo de adequação no que se compreende por uma vacina. Se tomarmos exemplos de vacinas que deram errado no passado, como a da dengue ou as primeiras aplicadas contra o H1N1 nos Estados Unidos em 1974, é possível, de certa forma, associar a descrição desses produtos específicos com outras coisas que não seriam vacinas, pois as características inerentes positivas de certa segurança e eficácia já não existem mais, sendo até mesmo possível as associar a uma classificação de veneno ou agente químico perigoso. Eu acabei fazendo toda essa exposição, pois um dos argumentos que escuto por aí nos grupos liberais que agora se associam com antigos inimigos para tentar destronar o Bonoro, na sem fim e predatória disputa política, é que não seria justificado a preocupação das pessoas referente a esse pedido de isenção de responsabilidade por essas empresas, pois essa seria uma ação de praxe amplamente praticada nesse ramo de interação entre governo e setor privado. É nesse momento que vemos a falta de capacidade geral de reconhecer a realidade ou desonestidade de muitas das pessoas que se propõem em discutir decisões importantes que vão impactar a vida de milhões, seja pelo lockdown ou seja pela compra das vacinas com o imposto roubado da população, que já havia sido adquirida pelo Dória mesmo antes dos dados de eficácia e segurança terem sido feitos públicos. Os liberais e pandeminions em geral rebuscam algum tipo de capacidade argumentativa em uma série de falácias para justificar essa pontuação. Vou apontar aqui apenas duas, pois senão o vídeo teria 10 horas de duração. Bom, vamos começar pela mais fácil. O argumento de que uma ação é uma prática normal de específico setor ou transação é facilmente identificada como uma falácia lógica ad populum, pois o locutor tenta rebuscar algum valor ou autoridade no sentido de que outras pessoas praticam tal ação ou que tal ação é muito realizada ao longo do tempo e, portanto, correta. Dessa maneira, se expõe o completo absurdo dessa colocação, onde, quando universalizado, podemos usar essa mesma fundamentação doentia para, através de passos puramente lógicos, justificar atrocidades. A segunda que quero comentar não é necessariamente uma falácia, porém é uma estratégia de negabilidade plausível com certo teor de complexidade. A negabilidade plausível é um termo colocado pela primeira vez no inglês plausible deniability, quando uma investigação nas agências de inteligência americana estavam ocorrendo, onde uma pessoa com alto cargo dentro da instituição pode, de maneira plausível, negar a associação com certas ações ilícitas, alegando que o ramo diretamente sob sua direção agiu sem seu consentimento ou ordem, eximindo essa pessoa de responsabilidade aparente.
Políticos fazem isso o tempo todo, mas talvez o caso mais icônico foi quando a Dilma, a ex-presidente com uma oratória impecável, alegou desconhecimento nos esquemas massivos de corrupção na Petrobras quando ela possuía um alto cargo administrativo na empresa ou em órgãos que organizavam a empresa. No quesito das empresas pedindo isenção, essa tática é usada de uma maneira mais elaborada e pode passar despercebida, pois a negação da veracidade não é vinculada necessariamente ao pedido em si, mas negar de maneira plausível a desconfiança justificável que as pessoas estão tendo a respeito disso, alegando que estão realizando isso por pura praxe da profissão e não por segundas intenções e medo de responsabilidades inesperadas, por conta de um fármaco que foi aprovado às pressas e com inúmeras ressalvas. Vou deixar na descrição vídeos em que eu discorro especificamente a problemática bioestatística dessas vacinas. É importante discutir esses elementos específicos e obscuros que muitas vezes são difíceis de perceber, pois, como qualquer pessoa sensata sabe, as grandes corporações não são, dentro de uma perspectiva de mercado livre, empresas de fato privadas, e sim braços difusos estatais que representam o establishment, ocultos pelas opacas cortinas da influência cultural, social e midiática, não permitindo às ovelhas inocentes de verem as mãos sujas que conduzem o timbre dessa orquestra maligna que descreve aos poucos a destruição do entendimento e perspectiva do que é bom e ruim, sensato e absurdo, e certo e errado, corroendo as fundamentações do Ocidente. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente quais as falácias que vocês mais identificam os pandeminions usando. Obrigado e fiquem bem, pessoal!